Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindos de volta ao canal. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês esse aparelhinho aqui, ó, que eu comprei recentemente, um medidor digital para solos aí, ó. Você que mexe com plantas ornamentais ou com hortas aí, pode ser um auxiliar importante para você. Quer conhecer um pouco mais desse aparelho? Me acompanha nesse vídeo. Não esquece de curtir e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Bora lá! Então, recentemente resolvi reativar minha horta lá no meu sítio e não sabia como é que estava o solo, se estava ácido, se estava bom para plantar. Comprei esse aparelhinho para poder fazer a medida do pH. Ele promete aqui fazer 4 tipos de medida, que é a medida de luminosidade, de umidade do solo, temperatura do solo e o pH, que é o que eu queria mais aí saber do meu solo lá. Se eu precisava botar um pouco de calcário ou não, para poder ter um solo adequado para o plantio. Esse aparelho vem nessa caixinha aqui, ó, ele é um medidor digital. Dentro da caixinha, ele vem aqui, ó, vem com uma espuma de proteção, vamos ver se ela vai sair. Ó. Ele vem com essa espuma de proteção para ele não balançar muito dentro da caixinha. E vem também com essa ponteira aqui, ó, protegendo a ponta de medição dele, né, que você tem que tirar na hora de fazer a medição. Esse é um aparelho que vai precisar da bateria de 9 volts para ele funcionar. De acordo com a caixinha aqui, ó, itens inclusos é o medidor de pH, o manual de instruções e a embalagem, né? Então, pelo que está escrito na embalagem, a bateria não veio. O meu, quando eu comprei, veio com a bateria embrulhadinha no plástico lá no fundo. Eu não sei se foi o vendedor que colocou, enfim, veio. Mas eu não garanto que vai vir no seu. Então pode ser que você precise comprar uma bateria de 9 volts para ele poder funcionar aí. E a bateria vai aqui atrás, na parte traseira dele aqui, ó. A gente abre aqui e faz a ligação da bateria de 9 volts na fiação dele aqui. Certo? Só tem uma posição que se encaixa. Então isso aqui é a parte sem mistério. Esse medidor aqui, então ele vem com esses dois botões na frente. Um é para ligar. Ó, a gente aperta, ele já liga aqui, ó. Aqui ele está me mostrando medida de pH e em cima aqui ele mostra luminosidade. Essa luminosidade está baixa, média, alta. E aqui atrás ele tem uma chavinha, ó, que quando você mexe nela, ele muda lá na frente, ó, a medida de pH some e vai aparecer, ó, a medida de temperatura e umidade. Então, aqui em cima vai continuar aparecendo a luminosidade, aqui aparece a temperatura, quando ele está fora do solo ele mede a temperatura ambiente, quando você espeta ele no solo ele vai te indicar a temperatura do solo. E aqui embaixo ele vai ter um indicador, ó, de umidade, se o solo está seco, molhado, normal, então ele vai ter essas funções aí. O outro botão, ele vai mudar, se você apertar brevemente, ele muda a temperatura de Celsius para Fahrenheit. Então ele tem essas duas escalas de medida de temperatura. E se você apertar ele por um tempo mais longo, ele vai desligar o aparelho. Então ele desliga o aparelho. Dentro da caixa, então, a gente encontra também um manual de instruções, com a letra bem pequenininha, mas basicamente tudo que está nesse manual também vem aqui na lateral da caixa, também com uma letra bem pequenininha. Então eu vou ampliar, botar na tela aqui para a gente poder ler junto aqui algumas características desse aparelho. Então, analisando aqui, ó, a lateral da caixa ou até o manual de instruções, que tem basicamente as mesmas informações, a gente vai encontrar aqui, ó, primeiramente a descrição, que é um medidor de pH de solo 4 em 1, que mede umidade, luz, termômetro, modelo BM008. É uma ferramenta ideal e necessária para jardineiros, produtores hortícolas, frutas e todos aqueles que plantam árvores e grama. Lembrando que ele não é um medidor de solo completo, você não vai ter ideia dos nutrientes aí que tem no seu solo ou que estão faltando, como nitrogênio, potássio e fósforo, mas você consegue ter uma noção aí do pH, se o seu solo precisa de uma correção com calcário ou não. Então, para uso profissional, não é o mais indicado. O indicado seria você fazer uma análise de solo, mas para você ter em casa, para plantar uma horta, para cuidar das suas plantas, pode ser uma ferramenta muito útil.
funções do medidor, ou então valor de pH, temperatura do solo, umidade de solo e intensidade de luz solar no meio ambiente. Olhando um pouco mais abaixo aqui na parte das especificações, a gente vai ver o quê? Que luz solar ele mede 9 níveis, que eles chamam aqui de baixo menos, baixo e baixo mais, que na verdade vai aparecer como low, low menos, low e low mais. Vai ter o nor menos, nor e nor mais, que seria o normal, e high menos, high e high mais, que seria o alto. Então ele indica aí 9 níveis de luminosidade. Ele não indica o valor da luminosidade, mas você consegue ter uma noção se a luminosidade está alta ou baixa naquela região ali que a sua planta está. Tem também umidade em 5 níveis, que está aqui como mais seco, seco, que na verdade vai aparecer como dry, né? Aqui ele mostra no indicador em inglês, no manual aqui ele está em português, e vai aparecer também, ele diz que é o molhado e molhado mais, que vai aparecer como wet, o wet mais, né? Então o dry é seco, o wet é molhado e o nor é normal. Faixa de medição de temperatura vai de menos 9 a mais 50 graus Celsius, ou de 16 a 122 graus Fahrenheit, que é o equivalente aí às temperaturas em Celsius, com precisão de 1 grau. Tem indicador de bateria fraca, é alimentado por uma bateria de 9 volts, não incluída, de acordo com a embalagem. Na minha embalagem veio, mas pode ser que na sua não venha. O visor iluminado, a temperatura de trabalho é de mais 5 a mais 40, ele marca de menos 9 a mais 50, mas ele tem que trabalhar numa temperatura de mais 5 a mais 40, né? Então, certa faixa aí de medição, ela não é útil, vamos dizer assim. Cor amarelo preto, tamanho da unidade, sonda de teste com 200 mm de comprimento, e vem na embalagem um medidor de pH digital de solo, 4 em 1, umidade, luz, termômetro, manual de instruções em português e a embalagem do produto, ou seja, ele diz que a bateria não vem incluída. Vamos aqui, seguindo para algumas instruções que vem um pouco mais abaixo aí das especificações, vamos ver caso a caso aqui, medição de luz. Então ele diz o quê? Pressione o botão ON para ligar o instrumento, eu já mostrei como é que liga esse instrumento. Alinhe a janela do sensor de luz da fonte de luz do ponto mais alto. Então aqui em cima que está o medidor de luz, você vai colocar na parte mais alta da planta ali, perto das folhas, para ele poder medir a luminosidade que está chegando nas folhas da planta. A intensidade de luz atual vai ser exibida no LCD, e ele fala para não bloquear a luz ou criar sombras para o sensor de luz, que é esse sensorzinho aqui em cima. Então, com o aparelho ligado, ele vai estar te indicando aqui em cima a luminosidade, se é baixa, média, normal, muito baixa, muito alta, certo? E essa é a única informação que aparece aqui em cima, independente da posição da chavinha aqui embaixo. Em qualquer uma das duas posições, a indicação de luminosidade vai aparecer, e também é a única informação que você não precisa estar com a sonda espetada no solo para medir, porque o sensor vai estar aqui em cima. Então você coloca lá na parte alta da planta, perto das folhas, e faz a medição. Seguindo aqui, medição de faixa de pH. Então, pressione o botão pH temperatura, na posição do valor de pH na parte traseira, né? Não é um botão que você pressiona, é uma chavinha que você desliza. Então você vai colocar essa chavinha numa posição onde aparece aqui escrito pH, certo? Inserir a sonda verticalmente no solo, então você vai espetar ela dentro da terra, até uma certa profundidade ali onde as raízes da planta trabalham. Ela precisa ser testada o mais rápido possível. Na verdade, você tem que esperar um tempinho ali, é coisa rápida, 20, 30 segundos, para ele poder estabilizar a medida. Não insira a sonda muito longe para evitar danos às raízes das plantas. Provavelmente ele quis dizer para não inserir muito profundo. Pressione o botão ON para iniciar a medição e o valor do pH do teste será exibido na tela de LCD. Faça várias medições para ter uma média. Você faz uma média ali em volta da planta, perto da planta, para você ter um valor médio. Insira a sonda verticalmente no meio da borda do caule da planta. Empurre a sonda de solo suavemente para evitar danos à sonda. Eu recomendo, inclusive, você não pegar pela cabeça dela e empurrar. Pega pela haste na hora que você for espetá-la no solo.
E se o solo estiver muito seco, para medir um valor de pH preciso, pode ser necessário molhar um pouco ali. Ele fala que o usuário pode borrifar um pouco de água e medir novamente após meia hora. Então é bom o solo estar molhadinho para você poder fazer essa medição de pH. Molha lá a planta, espera um tempinho e vai lá e faz a sua medição. Item 3 aqui, ó, medição de umidade. Então, pressione o botão pH temperatura na parte traseira, né, como já mostrei essa chavinha que tem aqui atrás. Então você vai mudar de posição e ele vai deixar de exibir o pH para exibir temperatura agora. Insira a sonda no solo o mais verticalmente possível, não inserir muito profundamente para não danificar as raízes das plantas. Pressionar a tecla 1 para iniciar a medição e ele vai te indicar o valor da umidade na parte aqui de baixo. Não pega muito bem a câmera aqui, mas ele vai te indicar aqui embaixo. Faça várias medições para obter a média exata necessária. Então ele vai te dizer se o solo está seco, se está úmido, se está normal a umidade. E por último temos aqui a medição de temperatura. Ao medir a umidade, o valor de umidade do solo será exibido na tela de LCD ao mesmo tempo. Então é porque ele aparece na mesma posição da chave aqui de trás, ó. Ele vai te indicar a umidade embaixo e a temperatura aqui no meio, valor mais alto. Pressione o botão Celsius Fahrenheit, que é o off, se você quiser mudar a escala de Celsius para Fahrenheit, para definir a exibição da escala que você quer. E se você não inserir a sonda no solo, a exibição vai ser a temperatura do ambiente, do espaço externo. Então, como aqui não está inserido no solo, aqui ele está me mostrando a temperatura ambiente, aqui, ó, no caso 29 graus, certo? Você espetar ele no solo, vai te dar a temperatura onde ele estiver fincado ali no solo. E por último aqui ele traz uma tabela de comparação, ó, falando aí dos níveis de intensidade de luz, que o low menos é muito baixo, que o low é baixo, que o low mais é pouco baixo, é muito subjetivo isso, que o nor menos é um normal um pouquinho baixo, que o nor puro é normal, que o nor mais é um normal um pouquinho acima do normal, né? E o high é a mesma coisa, high menos é pouco alto, high é alto, e o high mais é muito alto nível de luminosidade. Mas o que, ó, a faixa de pH, a gente vê aí que ele mede de meio em meio. Então o neutro é o 7, abaixo de 7 você vai ter um solo ácido e acima de 7 você vai ter um solo alcalino. Então você mediu ali 6,5, 6, 5,5, um solo está um pouco ácido ali, pode precisar de um pouco de correção, dependendo do tipo de planta que você vai plantar. Se ele estiver acima de 7, já é um solo que não é recomendável você adicionar calcário, porque ele já está alcalino. E um pouco mais abaixo, a parte de umidade, que ele traz aí, ó, dry mais é muito seco, dry é seco, normal, nor é normal, wet molhado e wet mais muito molhado. Então essas são as informações que vem na lateral da caixa. E agora eu vou mostrar para vocês na prática esse aparelho sendo usado em alguns exemplos aqui, em algumas condições. Então eu vou começar aqui testando a função de iluminação. Ela é a única que não precisa espetar a haste na terra, porque o sensor dela não está na haste, né? O sensor dela está aqui em cima e ela vai aparecer em qualquer posição da chavinha seletora aqui atrás. Vou ligar aqui o aparelho então, vou posicionar próxima parte superior da planta, aparece ali, ó, essa planta aqui está com a iluminação baixa, né, pela posição que ela está, ó, aparece ali low, né? Vamos ver uma outra aqui, na área externa, vamos ver nessa mangueira aqui, ó, iluminação aqui já é low mais, está um pouquinho mais alta, mas ainda está com a iluminação baixa. Vamos virar para o outro lado aqui. Então tá ali, ó. Aqui já está uma iluminação que ele considera alta. High mais já é uma iluminação voltada aqui para o lado que pega o sol. Apesar de hoje estar nublado, ainda está pegando uma iluminação boa aqui nessa posição. Então, independente da posição que tiver a chavinha ali atrás, vou mudar aqui, ó. Ó, a função de iluminação aparece ali em cima também. Então, em qualquer posição, a gente consegue medir iluminação perto aí da folha da planta, que é onde
vai trabalhar com a parte de iluminação solar. Já para as funções de umidade, temperatura da terra e pH, a gente vai precisar de enfiar haste na terra. Então vou ver nessa muda de cítrico aqui, ó. Vamos introduzir a haste aqui na terra. Ó, ela diz aí que tá seco, né? Tá dry ali, ó. E a temperatura do solo aqui, é bom esperar um tempo para estabilizar, 26 graus. Vou mudar para a função de pH. Bom, então o aparelho diz aí, ó, que o pH desse solo está em 6,5. Eu vou dar uma molhada aqui nesse vaso para a gente ver se muda isso aí. Eu joguei um copo d'água aqui no vaso, deixei a água descer. Aqui, ó, a gente vê que a umidade já mudou para normal. Então eu molhei aqui o vaso, já melhorou a umidade. Temperatura aí 25 graus. Vamos ver se mudou o pH também. Ó, agora com o vaso molhado, ele conseguiu fazer uma leitura de pH melhor também. Chegou aqui em 5,5. O solo está um pouco ácido. Vou fazer uma correção com calcário aqui para poder levar esse pH um pouco. Então fica aí a dica, medidor de pH digital 4 em 1. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Em breve a gente volta aí com mais vídeos aí sobre cultivo aí, sobre tratamento de solo. Um abraço, até a próxima.